Nessa aula agora a gente vai fazer uma comparação entre você investir diretamente no imóvel físico, ou seja, comprar uma casa, um apartamento, um terreno, ou você comprar cotas de fundos imobiliários. A gente vai tentar ver aqui quais as vantagens de cada um e qual que se adequa para cada pessoa, porque não existe o certo ou errado no mundo dos investimentos. Você vai perceber que para cada perfil de pessoa vai ter pessoas que vão preferir investir diretamente no fundo imobiliário, assim como vão ter pessoas que vão preferir comprar o próprio imóvel e administrar sozinho. Então, só para já deixar bem claro que não existe o certo ou o errado. Cada pessoa deve escolher o que se adequa melhor a ela. Então vamos agora na aula perceber essas diferenças entre investir nos imóveis físicos ou comprar fundos imobiliários. Nesta aula a gente vai fazer um comparativo entre comprar imóveis físicos ou comprar fundos imobiliários. Então aqui a gente teria uma primeira diferença entre comprar um imóvel físico ou fundo imobiliário. Enquanto um imóvel físico, uma casa ou um apartamento, você vai demandar de um valor bem mais alto para começar o investimento, coloquei um valor aqui até baixo, é até difícil achar um imóvel a partir de 100 mil. Já nos fundos imobiliários, a partir de 100 reais você vai conseguir comprar uma cota, ou até menos. Tem fundos imobiliários que a cota chega a ser 10 reais, 3 reais, mas eu coloquei o valor de 100 reais aqui só de forma simbólica. Então essa seria a grande vantagem, principalmente para quem tem pouco dinheiro para investir, que com os fundos imobiliários a pessoa consegue investir com um valor baixo, enquanto no imóvel a pessoa já vai precisar ter um montante maior. Outro fator interessante seria a diversificação. Com o mesmo exemplo dos 100 mil reais, que você compraria apenas uma casa ou um apartamento, nos fundos imobiliários seria possível fazer a diversificação, ou seja, seria possível você dividir esses 100 mil reais em partes de 10 mil e cada 10 mil você comprar a cota de um fundo diferente. Então você já teria uma carteira diversificada, enquanto no imóvel físico você teria apenas um imóvel. Mais outro detalhe seria a questão de gestão. No imóvel físico que você comprou, você que vai ter que ficar a parte de todos os problemas, você que vai tomar todas as decisões. Enquanto no fundo imobiliário, é o gestor do fundo que resolve os problemas. Por mais que você consiga delegar algumas coisas para a corretora resolver, a maior parte das decisões mais importantes é o dono do imóvel que vai precisar tomar. Enquanto no fundo imobiliário, a única coisa que você precisa resolver é em qual fundo você vai investir. Outro detalhe seria os reinvestimentos. Quando você compra um imóvel físico e aluga, vamos supor lá o exemplo do imóvel dos 100 mil e você consegue alugar por 500 reais por mês, esses 500 reais você não consegue comprar outra casa. Você vai ter que ficar juntando este valor por um longo tempo até que você tenha um valor suficiente para comprar outra casa. Já nos fundos imobiliários, vamos imaginar um mesmo cenário aqui, sem alterar taxas, né, de investimento, quanto que seria o retorno. Vamos imaginar da mesma forma que com 100 mil reais investidos em fundos imobiliários, você teria 500 reais por mês. E com esses 500 reais já seria possível comprar novas cotas de fundos imobiliários. E isso ao longo do tempo vai fazer que essa renda cresça. Já isso aqui, até o momento, né, que está sendo gravado o curso, seria a questão da isenção do imposto de renda. No imóvel físico, você teria que pagar o imposto de renda, né, ou você tem que pagar o imposto de renda
sobre o valor do aluguel que você recebe. E até o momento, nos fundos imobiliários, o rendimento que você recebe mensalmente é isento. Ou seja, no aluguel você teria que pagar imposto e nos rendimentos você teria isenção aqui no caso dos fundos imobiliários. Só lembrando que aqui a gente está falando dos rendimentos, que são aquele valor que você vai receber todo mês. Quando você comprar a cota e vender por um preço mais caro, neste caso aí não tem isenção de imposto de renda, você tem que pagar o imposto sobre o lucro. Outro fato interessante aqui para se levantar seria a liquidez. No imóvel físico, geralmente você não consegue vender ele tão rápido. Pode até ser, no caso de um imóvel bem localizado, que você consiga vender ele rapidamente. Já nos fundos imobiliários, desde que você tenha prestado atenção na hora de comprar a cota, como é a liquidez daquele fundo, se ele é sempre negociado em todos os dias, se tem uma oferta grande de compra e venda das cotas daquele fundo, você vai conseguir vender sua cota de forma bem mais rápida e bem mais prática. Lembrando também que em outro exemplo aqui, essa questão da liquidez, vamos supor que naquele mesmo imóvel dos 100 mil reais, você precisasse neste momento de apenas 10 mil reais. Não tem como você vender só um pedaço da casa para levantar esses 10 mil reais. Você teria que vender a casa toda para solucionar esse problema seu dos 10 mil reais. Já nos fundos imobiliários, você consegue vender só o valor que você está precisando neste momento, ou seja, você venderia a quantidade de cotas para levantar os 10 mil reais e deixaria o restante investido. Então, aqui teria um resumo de mais ou menos alguns aspectos que devem ser levados em conta na hora de você decidir se você vai preferir comprar um imóvel físico ou um fundo imobiliário. Lembrando que não tem certo ou errado, vai depender do perfil de cada pessoa. Como ponto mais favorável para os fundos imobiliários, você teria alguns pontos a serem analisados. Você gosta do setor imobiliário, mas tem pouco dinheiro. Você tem pouco tempo para dedicar à administração direta dos imóveis. Não se sente seguro para analisar e escolher imóveis para investir. Você prefere investir em outros ativos financeiros do setor imobiliário. Então, se você se enquadra nesses quesitos, talvez seria mais interessante para você os fundos imobiliários. Já, se você gosta da sensação de possuir um imóvel físico, está disposto a lidar diretamente com inquilinos, não gosta do ambiente de bolsa de valores, acha que há oportunidades em algum mercado específico não coberto pelos fundos imobiliários, talvez seja melhor você comprar um imóvel físico e não comprar fundos imobiliários. Então, nessa aula foi só uma discussão entre o que seria melhor entre comprar um imóvel físico ou aplicar o dinheiro em fundos imobiliários, lembrando que não tem o certo ou errado, vai depender do perfil de cada um. Então, até a próxima aula.